Agradeço pelo espaço, agradeço pela presença, professora Natália, professor Cláudio. Quero, de logo, pedir desculpas aos senhores que estão aqui presentes por tantas horas e aos brasileiros pela reiteração de um show de ignorância, desinformação, que não merece mais a guarida do simples desconhecimento de fatos. Você pode alegar que desconhece que determinada pesquisa é falsa, você pode alegar que desconhece que determinada metodologia não se aplica, no primeiro momento, talvez no segundo ou terceiro, se você é uma pessoa com dificuldade de entendimento. Mas agora, com 30 dias de CPI, onde sentados nessas cadeiras, ninguém foi capaz de trazer nenhum único estudo sequer qualificado, com metodologia verificada, que indique um famoso tratamento precoce, que indique os remédios nos quais o governo federal investiu o nosso dinheiro, que dê validação para essa ilusão que levou as pessoas para as ruas pensando que era possível se proteger com o uso de medicamentos. Então, peço desculpas aos brasileiros, peço desculpas aos dois cientistas que estão aí sentados. Eu acho que, com tanto tempo já de sessão, a gente pode ser bem objetivo. O Brasil enfrenta hoje um problema adicional ao da pandemia. Nós vivemos uma desinformação violenta e uma sucessão de barbaridades perpetradas por autoridades, dentre elas o presidente da República. São vários fatos que se sucedem diariamente. O ritmo agora é de blog, é de internet, não é mais de gestão pública. Mas eu preciso da ajuda de vocês, que têm uma formação adequada, para trazer de novo a discussão para o centro. Chegamos agora perto de 500 mil de brasileiros mortos pela pandemia. Mais de 15 milhões de contaminados. Centenas de milhares de brasileiros que precisaram passar por internação. Quantas mortes poderíamos ter evitado com a conduta adequada, com a conduta que a ciência preconizou lá a partir de meados de maio de 2020? Se puderem, por favor, acho que essa é a grande pergunta e espero a resposta dos dois depoentes, por favor. Doutora Natália? Obrigada, senador. É muito difícil a gente estimar realmente quantas vidas teriam sido poupadas se houvesse realmente instituída pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde uma boa campanha de prevenção da pandemia no Brasil. E essa campanha teria que incluir todas as medidas preventivas que já foram faladas aqui, o uso de máscara, o distanciamento social, a implementação de lockdown quando necessário, compra de vacinas para conseguir vacinar a população de uma maneira eficaz e uma campanha de informação, que eu creio é um dos elementos essenciais para o controle de qualquer pandemia, e ainda mais uma pandemia que depende de comportamento de pessoas para ser controladas. A gente só consegue modificar o comportamento de pessoas com informação adequada, transmitida de forma honesta, de forma clara, de forma transparente. A gente não teve campanhas de conscientização para uso de máscaras, para distanciamento físico, para evitar aglomerações. A gente não tem ainda campanhas adequadas de informação sobre vacinas. Nós temos vacinas, ainda que em ritmo lento, mas nós não temos as campanhas adequadas que geralmente acompanham o processo de vacinação, para que as pessoas estejam esclarecidas sobre a segurança, a eficácia, a necessidade das vacinas e como proceder para se vacinar da forma adequada. E a falta dessas campanhas e esse processo de desinformação orquestrado pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde acabou levando, com certeza, muito mais vidas do que se houvesse um processo honesto, transparente, comunicativo e baseado em ciência. Agora, estimar quantas vidas teriam sido poupadas se nós não estivéssemos sofrendo com um governo negacionista é muito difícil. Algumas estimativas foram feitas com modelagens matemáticas, como a do meu colega Pedro Halal, que até mandou aqui durante a sessão dessa CPI, para que eu compartilhasse com os senhores, que ele publicou na revista Lancet recentemente, que 3/4 das vidas perdidas no Brasil poderiam ter sido salvas com medidas mais efetivas. Isso representaria quantas vidas, doutora? 375 mil, quando chegarmos a 500 mil. É uma estimativa. Quando
se tivermos 500 mil mortos, pelo menos 375 mil poderiam estar vivos. Poderiam ter sido poupadas de acordo com essa modelagem, levando em conta se o Brasil tivesse adotado medidas preventivas e se encaixasse numa média de países que assim o fizeram. É muito difícil ter esse número cravado, assim como quando a gente teve o problema da fosfetanolamina, da pílula do câncer, a gente não consegue estimar quantas vidas foram perdidas para aquela cura milagrosa, a gente também não vai conseguir estimar com certeza quantas vidas foram perdidas para o negacionismo. Doutor Cláudio? Eu não poderia fazer nenhum cálculo mais preciso, até mais cedo aqui comentei que eu chutaria, e a palavra é essa, que pelo menos metade do número de mortes poderia ter sido evitado. Certamente o nosso colega Pedro Halal, de Pelotas, tem um instrumental e uma equipe muito mais preparada para fazer esses cálculos, onde ele estimou, que caso no Brasil houvesse a mesma média de mortalidade, taxa de mortalidade por população, que no resto do mundo, nós teríamos poupado 3 em cada 4 vidas perdidas ao longo dessa pandemia. Fato é que, com diferentes estimativas, com certa imprecisão, não há dúvida de que nós tivemos dezenas de milhares, passando a centenas de milhares de mortes no Brasil, devido à falta de uma atitude, de uma organização, de um planejamento do governo federal para enfrentar a pandemia. Eu agradeço aos professores, senhor presidente, porque é exatamente essa questão. Nós podemos passar aqui horas conversando, ouvindo teorias absurdas, ouvindo informações técnicas coerentes, colhendo depoimentos, analisando mais de 1 terabyte de documentos que já chegaram à CPI. Mas a questão central é essa. As pessoas precisam entender, se por ação ou omissão eu deixo de salvar uma vida sequer, eu cometo um crime. Se por ação ou omissão eu deixo de salvar centenas de milhares de vidas de brasileiros, eu cometo um crime ainda mais grave. Esse é o fato. Não adianta você tentar, por qualquer meio, desinformar o cidadão, por qualquer meio tentar reduzir o número de mortes, como se isso reduzisse a gravidade dos fatos. A CPI tem uma missão, e o senhor relator Renan Calheiros, que está aí acompanhando, o senhor vice-presidente, o senhor presidente, todos os membros, têm uma missão e uma responsabilidade muito grande, não permitir que o Brasil perca o foco. A gente não pode perder o foco da realidade. O Brasil não teve política de testagem em massa em nenhum momento. O Brasil não teve uma política de isolamento qualificada, não teve apoio para as medidas de isolamento. O Brasil não comprou vacinas quando poderia ter comprado, e os números dos documentos já chegaram, já são públicos. E isso tudo de uma gravidade absurda. E a conduta equivocada, criminosa, persiste. E a gente vai ter que encontrar um meio que dá basta nisso tudo. Para finalizar, eu gostaria de saber se um dos dois depoentes tem conhecimento de alguma motivação, de algum fundamento técnico que justifique a escolha que fez o Ministério da Saúde em descontinuar o programa de testagem, o inquérito epidemiológico feito pela Universidade de Pelotas, em convênio com o próprio Ministério, que testou, se não estiver enganado, alguma coisa em torno de 100 mil brasileiros, entrevistou e testou 100 mil brasileiros a um custo de 12 milhões de reais, para um novo programa, que é o PrevPOV, que pretende entrevistar e testar alguma coisa em torno de 200 mil brasileiros, por um custo de 200 milhões de reais. O primeiro programa, 12 milhões, esse novo programa, 200 milhões. Se algum dos cientistas pode informar o que motivaria uma elevação de custo tão significativa. Não conheço nenhuma motivação que justifique, senador, só posso dizer com certeza que o estudo conduzido pelo professor Pedro Halal foi um estudo de extrema qualidade e que tenho certeza que poderia ter continuidade. Nunca ninguém da comunidade científica entendeu o porquê que esse estudo foi descontinuado para depois a gente ter o cover dele com um orçamento muito maior. Doutor Cláudio? Senador Alessandro?
Eu encerro a participação, senhor presidente. Agradeço pela participação e desejo a todos saúde. Boa tarde. Boa tarde, muitíssimo obrigado, senador Alessandro, que traz aqui, eu acredito que o tema central, uma das perguntas mais importantes de hoje, que eu acho que deve orientar essa comissão parlamentar de inquérito, que é, com as medidas que deveriam ter sido adotadas, quantas vidas de brasileiros e brasileiras poderiam ainda estar aqui conosco. Eu queria, antes, se a senadora Zenaide me permite, somente uma indagação aos dois expositores, o doutor Cláudio e a doutora Natália. Qual o impacto no agravamento da pandemia pode ter tido ou tem tido a postura do presidente da República, principalmente em relação ao uso de máscaras, as medidas de distanciamento, as medidas sanitárias? Qual o impacto e o que representa? É um impacto gigantesco, senador, porque ele é o presidente da República, o cargo que ele ocupa é uma posição pública, é uma figura pública cuja responsabilidade precisa ser explicitada. E essa responsabilidade é a responsabilidade de como ele se comunica com a população e a mensagem que ele passa. A mensagem passada pelo presidente da República tem sido uma mensagem de descaso e de negação. E essas duas mensagens são muito prejudiciais para a população brasileira. O descaso com que ele trata a pandemia e as mortes, as famílias que perderam seus entes queridos, mostra, como já foi falado aqui, uma total falta de empatia que chama atenção. E isso acaba, inclusive, incitando discursos de ódio, de violência, uma maior politização da situação, como aquelas frases famosas de quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína, como se medicamentos pudessem ter partido político ou orientação ideológica. Então, o discurso é muito deletério, porque é um discurso que causa uma politização, que incita o ódio, que incita a violência, e é um discurso baseado em negacionismo. Então, ao fazer esse discurso, ele cria confusão, ele cria discórdia, ele cria falsas controvérsias na ciência e pode colocar a vida de pessoas em risco, porque pessoas mudam seu comportamento de acordo com o que o presidente faz e fala. Se o presidente não usa máscara e diz que é só uma gripezinha, muitas pessoas vão seguir esse exemplo. Elas encontram, como o Cláudio colocou anteriormente, respaldo para suas atitudes. E usar máscara é incômodo. Então, é humano a gente querer respaldar o que a gente gostaria que fosse verdade. Como seria bom se realmente fosse uma doença simples, como um resfriadinho, e a gente não precisasse usar máscara, a gente não precisasse abrir mão das nossas liberdades individuais em prol do bem coletivo. E se tem alguém que respalda isso, muitas pessoas vão adotar esse discurso. A imagem do presidente, a mensagem que ele passa é muito importante para a população. E ele tem usado essa imagem e esse cargo de forma irresponsável